Meu nome é Miriam Esra. Sou judia, nascida em Jerusalém, mas a vida me conduziu até Teherã, no Irã, onde vivi com meu marido e nossos 2 filhos pequenos. Não falo aqui como uma pregadora, nem busco atenção. Falo como testemunha. O que presenciei não é metáfora, nem símbolo. É um alerta urgente, um chamado que não pode ser ignorado. Tudo começou numa madrugada silenciosa. O ar parecia pesado, como se carregasse algo invisível, e o mundo tivesse parado para respirar. De repente, um clarão cortou o céu, branco e intenso, apagando tudo por um instante. Veio com ele um silêncio diferente, um silêncio que gritava, que fazia o coração parar de medo. Ali sob aquele céu rasgado, algo dentro de mim entendeu. Não era um sonho. Era como se minha alma tivesse sido arrancada do tempo. Vi cidades, cidades inteiras consumidas pelo fogo em segundos. Primeiro Damasco, depois Tel Aviv, Nova York, Paris. As explosões não eram ataques comuns, mas cogumelos de fogo, como os descritos nos livros sobre Hiroshima. Dezenas, talvez centenas, todas simultaneamente. O mundo continuava alheio, como se dançasse sobre um campo minado. E então ouvi uma voz, não com os ouvidos, mas dentro do meu espírito. Ela disse: o juízo já foi plantado, agora ele floresce. Caí de joelhos, ou melhor, minha consciência desabou. Não havia chão, e eu estava prostrada. Uma dor imensa tomou meu peito, não física, mas existencial. Era o pranto da terra, como se o planeta inteiro chorasse. Mas mesmo no meio da destruição, uma pequena chama de esperança brilhava, uma brasa viva escondida entre os escombros espirituais. A voz voltou, mais suave. Ainda há tempo, mas ele é curto. Clama, desperta, intercede. Essas palavras me atravessaram como uma faca. Senti que tudo que eu conhecia, minha vida, meu lar, minha identidade, foi arrancado para que eu pudesse ver aquilo e contar. Sei que parece loucura, que muitos duvidarão, rirão, ou me chamarão de fanática. Mas não posso me calar. O que vi é real, mais real do que a cadeira onde estou sentada agora. O futuro que se aproxima não é apenas possível, já é visível no mundo espiritual. E só poderá ser evitado por um clamor sincero, um arrependimento profundo, uma vigília verdadeira. Cada coração desperto conta. Falo não para que me acreditem, mas para que ao menos considerem a possibilidade. Talvez, apenas talvez, possamos impedir o pior. Eu costumava pensar que tinha uma vida difícil. Ser judia no Irã não era fácil, mesmo em tempos de relativa paz. Meu marido Eliaú trabalhava numa pequena padaria artesanal no bairro de Darvazé. Ele saía antes do sol nascer e voltava exausto, com cheiro de farinha e doçura nos olhos. Nossos filhos, Avi e Lia, tinham 5 e 3 anos. Morávamos num apartamento simples, no 3º andar, onde o chamado à oração misturava-se ao barulho do mercado. Na noite antes da explosão, não houve nenhum aviso, só uma sensação estranha, como se o mundo prendesse o fôlego. Eliaú acordou antes de mim, beijou minha testa e disse baixinho: vou buscar pão, não saia com as crianças. Ouvi rumores ruins. Eu resmunguei e voltei a dormir. Essa foi a última vez que ouvi sua voz. Menos de meia hora depois, o céu se abriu com um rugido ensurdecedor. Janelas estouraram, o prédio tremeu. Peguei meus filhos nos braços, desci correndo, ainda de pijama, com os pés cortados por cacos de vidro. Na rua vi fumaça negra subindo como serpente, perto da padaria. Eliaú nunca voltou. Naquele dia tudo desmoronou, não só o prédio, mas minha vida inteira. Fomos levados a um abrigo improvisado numa escola bombardeada. Carteiras empilhadas viravam camas. O cheiro de mofo, suor e medo era sufocante. Água potável escassa, comida limitada a latas entregues por soldados apressados. Mas a pior parte não era a fome, era a ausência. Eu esperava ouvir passos conhecidos, esperar um milagre, ouvir que ele tinha sobrevivido. Mas ninguém veio, só notícias sombrias. Teherã estava cercada, outras cidades apagadas do mapa. Lia ficou doente, com febre alta, e eu não tinha remédios. Molhava panos com a pouca água e rezava. Avi, mais velho, perguntava: mamãe, o papai foi buscar pão no céu? Eu não sabia o que responder. Tudo que construímos virou pó em uma única madrugada. Mas no meio da ruína, algo queimava em mim. Uma voz fraca, mas constante, dizendo que eu ainda estava viva por um motivo. Eu não entendia qual, só sentia dor. Foi ali, naquele fundo abismo, que minha jornada começou. Uma jornada que me levaria além da morte. Mas antes disso, eu precisava aprender a sobreviver, mesmo sem entender por quê. No abrigo improvisado,
Cada segundo era uma eternidade. As paredes marcadas por estilhaços pareciam vivas. Rangiam, gemiam, choravam conosco. Havia muitas mulheres como eu, cada uma com suas perdas e silêncios. Algumas murmuravam línguas estranhas. Outras olhavam para o nada, já mortas por dentro. Eu não podia me permitir isso. Lia ardia em febre, chorava por comida, e eu precisava sair para buscar água, pão, qualquer coisa. Lá fora havia bombardeios, soldados hostis, homens desesperados. Eu era uma mulher sozinha, estrangeira, judia, e não podia contar com ninguém. Então me apoiei no que conhecia desde menina, os Salmos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sussurrava, enquanto cruzava corredores destruídos, pulava escombros, desviava de corpos. A oração virou meu escudo invisível. Cada passo era coberto por palavras antigas que me protegiam. Não rezava só com os lábios, minha alma gritava, suplicava: livra-me, ó Deus, dos que me perseguem. És meu rochedo e fortaleza. Repetia isso mesmo sem fé, mesmo quando só sobrava o eco da esperança. Algumas mulheres me observavam, cochichavam entre si. Uma delas, chamada Zar, me segurou a mão um dia e disse: de onde vem essa paz nos seus olhos? Você perdeu seu marido, seu bebê está doente, e mesmo assim sai lá fora como se não tivesse medo. Chorei, não porque tinha resposta, mas porque me vi ali, e não me reconhecia. Talvez essa força não fosse minha, talvez fosse dele. Cada mulher no abrigo lutava do seu jeito, algumas com gritos, outras com silêncio. Eu lutava com salmos, com cada palavra que me lembrava que não estava sozinha, e principalmente com a imagem de Avi e Lia me esperando. Cada saída para buscar algo era como atravessar um vale de morte, mas a oração me tornava invisível. Soldados me ignoravam, as explosões aconteciam longe. Alguém chegou a dizer que eu tinha uma sorte estranha, mas não era sorte, era clamor. Numa manhã, quando o sol ainda não iluminava a escola, encontrei um cesto atrás de um carro capotado. Dentro tinham 3 pães e 2 garrafas de água. Não sei quem deixou aquilo, mas guardei como ouro. Alimentei meus filhos, dividi com Azar, e naquela noite Lia dormiu sem febre. Foi ali que entendi, a oração não era só consolo, era sobrevivência, estratégia, resistência espiritual, a ponte que me mantinha acima do abismo. Aquela manhã teve o mesmo início de tantas outras desde que a guerra começou. Tiros distantes e o cheiro constante de fumaça que invadia o ar. O medo já não me dominava como antes. O corpo se acostuma, de forma doentia, a conviver com a presença da morte. Só restava uma missão: manter meus filhos vivos. Lia dormia agarrada ao meu braço, ainda fraca, lutando contra a febre. Sabia que precisava sair de novo. O pão tinha acabado, a água quase também. Ajoelhei entre eles e recitei o Salmo 91 completo. Cada palavra era como um escudo invisível envolvendo meu coração. Beijei as testas deles e sussurrei: esperem por mim, eu volto. E então parti. Os corredores da escola estavam mais vazios naquele dia. Algumas famílias haviam fugido, outras não conseguiram sair. Do lado de fora, o céu estava coberto por uma névoa amarelada. O ar doía nos pulmões. Caminhei por entre carros destruídos, postes tombados e os fragmentos de vidas interrompidas. Continuava a oração: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Foi nesse momento que percebi uma mudança no ar, uma pressão, um silêncio pesado e absoluto. Os pássaros cessaram seu canto, o vento pareceu parar, e então veio um clarão. Diferente daquele primeiro que eu havia visto em minha visão, esse foi menor, mais próximo, mas não menos assustador. Não ouvi o barulho. Antes que pudesse processar o que acontecia, meu corpo foi arremessado para trás, leve como uma folha ao vento. Uma luz quente e feroz atravessou tudo, mas não senti dor, só um suspiro, como se o mundo estivesse exalando, como se minha alma fosse soprada para fora do meu corpo. Por um instante, flutuei. Vi meu corpo estendido entre os destroços de um antigo mercado, braços abertos, sangue no rosto e uma expressão de calma que me assustou. Pensei: estou morta. Mas também pensei: então é assim. Não havia medo, nem desespero, apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia pesar, mas trazia uma paz estranha. Não era paz comum, a de quando tudo está bem. Era algo diferente, como se uma presença invisível me envolvesse e dissesse sem palavras: você não está só. Olhei ao redor, esperando encontrar anjos, portas, uma luz, mas só havia vazio. E nesse vazio, uma luz começou a surgir, distante, pulsante, viva, como se respirasse.
Fui atraída por ela sem esforço, como uma folha levada pelo vento. Eu não sabia o que me aguardava, só tinha certeza de que tudo mudará. Meu corpo jaz entre os escombros da terra, mas minha alma estava prestes a atravessar o invisível. Quando aquela luz me puxou, não houve túnel, nem pressa. Era como se o tempo tivesse parado. Tudo ao meu redor era claro, mas sem ofuscar. Era quente, sem queimar. A luz parecia viva, com um pulso, uma consciência. Não era só uma paisagem, era um ser. Caminhei, ou flutuei, por essa vastidão de luz. Deserto é a melhor palavra para descrevê-la, pois havia uma imensidão ali, mas não solidão. Era silêncio, mas não o silêncio da morte. Era o silêncio da reverência, como entrar em um templo antigo, onde até o ar parece sagrado. Logo percebi duas presenças diante de mim. Uma era um ancião, com o rosto marcado pela eternidade. Cada ruga contava uma história. Ele não falou, mas seus olhos penetravam minha alma. A outra figura fez meu coração parar, ou talvez acelerar, não sei dizer. Eu o reconheci. Nunca o tinha visto pessoalmente, mas sabia quem era: Jesus. Sim, sou judia. Cresci ouvindo que ele não era o Messias, que era apenas um profeta distorcido, um homem comum. Mas ali naquele lugar sem mentiras, soube que ele era real, e que me conhecia. Aproximou-se com uma compaixão que me desmontou. Não disse bem-vinda, nem citou escrituras, apenas tocou meu ombro. Naquele toque, uma avalanche me invadiu. Revivi toda a dor que havia enterrado. O grito contido quando Eliaú não voltou, os olhos febris de Lia, os passos de Avi me seguindo nos corredores do abrigo. Revivi o medo, a fome, o desespero, o ódio de estar sozinha num país onde minha fé era proibida. Tudo explodiu dentro de mim, e chorei. Chorei com o corpo e com a alma, um choro que não molha o rosto, mas purifica a existência. Jesus não falou nada. Só colocou a mão sobre meu peito, e eu senti algo que nunca havia sentido. A certeza de que tudo que vivi não foi ignorado, que nenhuma lágrima foi desperdiçada, que eu era profundamente conhecida. O ancião então ergueu o braço e apontou para um ponto distante naquele deserto de luz. Com voz firme, mas cheia de ternura, disse: "Ainda não acabou. Você verá." Era como se eu tivesse sido chamada ali, não para descansar, mas para testemunhar. E o que eu estava para ver mudaria tudo, não apenas minha vida, mas minha compreensão sobre o mundo, a guerra, a existência. Eu estava além da morte, mas mais viva do que nunca, e algo grandioso se aproximava. Guiada pelas duas figuras, fui levada a uma elevação naquela dimensão que parecia pulsar de vida. A paisagem de luz deu lugar a algo ainda mais vasto, um espaço onde o planeta Terra flutuava diante de mim, como uma joia ferida. Não era uma visão simbólica. Eu via o mundo como ele é, girando, pulsando, respirando, mas também doente. Uma tristeza me invadiu. Não era minha, mas parecia vir da própria Terra. Um lamento antigo, um cansaço profundo. Vilas vermelhas cruzando continentes, como veias inflamadas e ardentes. E então a visão começou. Primeiro vida, um clarão. Um segundo depois, ruínas, corpos, poeira, cidades apagadas num instante. Depois Bagdá, outro clarão, mesma destruição. As imagens se sucediam como golpes. Tel Aviv, Jerusalém, Paris, Nova York. Uma sequência de explosões, como se o céu tivesse vomitado fogo sobre os homens. Vi mísseis partindo de plataformas ocultas na Rússia, submarinos no Mar da China, bases secretas no Irã. Vi a Coreia do Norte lançar uma série de ogivas. O mundo já não estava em guerra, estava em extermínio. Não havia exércitos enfrentando exércitos, mas populações sendo eliminadas. Crianças, idosos, mulheres grávidas. Vi escolas, hospitais, templos engolidos pelas chamas. E então ouvi: a guerra começou no invisível. A terra chorava, e eu chorava junto com ela. O que mais me chocou não foi a destruição, mas a frieza. Os que apertavam os botões não tinham rosto, eram sombras sem alma. Como marionetes, a vida humana havia perdido seu valor. O poder havia se tornado o único Deus. Ainda assim, mesmo em meio aos clarões, eu percebia algo diferente. Pequenos pontos de luz, firmes e persistentes, como velas acesas no meio da tempestade. Uma voz interior sussurrou: a esperança ainda existe, mas está cercada. A imagem se ampliou. Vi campos sendo consumidos pelo fogo, rios que secavam, multidões em fuga sem rumo. O caos não era apenas resultado de armas nucleares. Era um colapso total, climático, político, espiritual, e nada acontecia por acaso. Parecia uma destruição meticulosamente planejada, um roteiro preciso.
Meu espírito vacilou, e com uma voz trêmula perguntei: será que já é tarde demais? O ancião respondeu: ainda não, mas está próximo. Naquele instante compreendi que o que eu via não era uma mera possibilidade, mas uma rota em curso. A destruição não era mais uma ameaça distante, estava sendo gestada, e o mundo permanecia em seu sono. Enquanto observava a Terra girar diante de mim, envolta em destruição, algo mudou na visão. A superfície do planeta escureceu, como se uma névoa espiritual a envolvesse. As luzes das cidades desapareceram, e no lugar delas surgiram figuras inesperadas. Muitas delas, sombras que se moviam entre prédios, palácios, salas de reunião, estúdios de TV, universidades e sedes de governo. Essas entidades não eram humanas. Assumiam formas que desafiavam a lógica. Algumas pareciam feitas de fumaça viva, outras tinham olhos incandescentes, como carvões acesos, e todas sussurravam, não com palavras audíveis, mas com intenções. Vi uma delas pairar sobre a mesa de um presidente, sussurrando com insistência em seu ouvido. Outra dançava sobre uma torre de televisão, espalhando seus sussurros pelas ondas do sinal. Uma terceira ajoelhava-se diante de um grupo de jovens, infiltrando mentiras em suas mentes. Foi então que entendi: a verdadeira guerra não começa nos mísseis, mas neste plano invisível. Não é uma luta entre nações, mas entre reinos espirituais. Ouvi os nomes dessas entidades: orgulho, vingança, engano, controle. Elas se disfarçam sob as máscaras de ideologias, patriotismos e falsas justiças. Mas no fundo, tudo é mentira, uma trama invisível que pode ter sido tecida por séculos, talvez milênios. Os líderes do mundo são meras marionetes, e nós, o povo, somos uma massa cega conduzida rumo ao abismo. A entidade mais terrível caminhava com uma majestade sinistra, como um rei. Sua aparência era quase humana, mas seus olhos eram abismos infinitos. E ele sorria, alimentava-se da discórdia, da raiva, do medo. Vi seu nome escrito em chamas invisíveis sobre o mundo: mentira. Então compreendi: a arma mais poderosa do inimigo não é a destruição física, mas a ilusão. Ele faz o mundo acreditar que está em guerra política, enquanto a verdadeira batalha é espiritual. Ele promove o ódio entre raças, religiões e ideologias, enquanto permanece oculto. Vi um campo de batalha sem armas, apenas corações. Milhões deles, humanos, atingidos por flechas de dúvida, rancor e ambição. Mas entre esses corações havia resistências, almas iluminadas, orantes. Ali presenciei outra guerra, travada na oração, nas escolhas morais, nos pequenos atos silenciosos de bondade. Entendi que o coração humano é o campo de batalha mais crucial do universo. Não são os tanques ou os tratados que decidirão o destino da humanidade, mas o que acontece dentro de cada indivíduo. Cada pensamento cultivado, cada perdão concedido, cada mentira rejeitada, cada verdade abraçada. A guerra visível é apenas a sombra da batalha que realmente importa. No meio daquele cenário sombrio, onde as sombras manipulavam os destinos da Terra, algo começou a mudar. Como uma brisa suave antes da tempestade, pequenos pontos de luz surgiram, frágeis como vagalumes numa noite escura. Logo eles cresceram, e com eles uma força profunda se manifestou. Essas luzes não vinham de governos ou templos grandiosos, mas de lugares improváveis. Casas simples, barracos, prisões, hospitais. Homens e mulheres, alguns segurando bíblias, outros apenas de olhos fechados e lágrimas silenciosas, orando. Não eram preces ritualísticas, mas clamores do espírito, súplicas sinceras, joelhos no chão, palavras sem som, cheias de verdade. E então vi, cada oração sincera criava um fio dourado que subia ao céu e voltava à terra, conectando-se a outros fios. Logo uma rede de luz começou a se formar, uma teia viva, tecido por pessoas desconhecidas, mas que tocavam o coração de Deus com sua fé. Essa rede se espalhou, e onde passava, as sombras recuavam. As entidades espirituais tremiam, seus sussurros se calavam. Vi algo ainda mais poderoso. Algumas dessas sombras caíam, como se a oração enfraquecesse seu domínio, como se a intercessão fosse mais forte que qualquer bomba. Jesus estava ao meu lado e falou. Não com palavras, mas no coração. As orações dos humildes sustentam o mundo. Aquilo me surpreendeu profundamente. Nunca imaginei que as palavras sussurradas por uma mãe desesperada em um abrigo, ou por um velho solitário em sua cama, tivessem tanto poder quanto decisões militares. Mas era verdade. Vi batalhas sendo vencidas em silêncio, famílias protegidas por uma única oração feita com fé, nações desviando do desastre por causa de pequenos grupos ajoelhados em segredo. E compreendi algo ao mesmo tempo terrível e cheio de esperança. O juízo não é inevitável.
Ele pode ser detido, não por armas ou acordos políticos, mas por arrependimento sincero, por clamores genuínos, por intercessores anônimos que carregam o peso do mundo nos seus joelhos. A ira de Deus é real, mas seu amor é ainda maior. Ele não quer destruir, quer despertar. E a oração é a ponte entre o juízo e a misericórdia. Vi crianças orando, vi presos orando. Vi ateus que nunca haviam se prostrado em oração, chorando diante de algo que não conseguiam explicar. Cada uma dessas orações era, na verdade, um ato de resistência contra as trevas. A terra ainda não estava perdida por completo. Havia guerreiros, não empunhando espadas, mas derramando lágrimas, não com força, mas com humildade, e isso ainda poderia mudar o desfecho. Depois de tudo que testemunhei, a destruição, as entidades sombrias, a rede invisível de orações, algo mudou em mim. Não era só um sentimento. Parecia uma semente de responsabilidade plantada no fundo do meu ser. Jesus e o ancião me olharam com uma intensidade que fez meu espírito estremecer. Então compreendi. Não fui levada até ali para perecer, mas para enxergar e agora, falar. As palavras chegaram claras. Você será uma trombeta, não para causar medo, mas para despertar. Essas palavras arderam dentro de mim como um fogo intenso. Vi um livro se abrir diante dos meus olhos, suas páginas vivas, pulsantes. Nele estavam escritas as mentiras que moldavam o mundo. Observei como a verdade havia sido diluída em meio a histórias cuidadosamente fabricadas. Nas escolas, ensinavam só meias-verdades. Nos noticiários, desviavam o foco do que realmente importa. Nas redes sociais, a mente se distraía enquanto o espírito definhava. O mais assustador era que muitos preferiam assim. Vi homens e mulheres optando pelo engano porque era mais confortável, porque falar a verdade custava caro, porque despertar exigia renunciar. A voz do ancião ecoou. A mentira é a língua do inimigo, mas mesmo um sussurro de verdade pode abalar reinos. Então me vi, retornando ao abrigo, não como alguém derrotada, mas como alguém marcada por uma missão, portadora de uma mensagem que precisava ser compartilhada, mesmo que poucos quisessem ouvir. Você viu, agora deve anunciar. Não fui escolhida por ser especial, mas porque sobrevivi, porque atravessei o fogo, porque conheço a dor. E a dor, quando atravessada com fé, transforma-se em autoridade. O que pensei ser o meu fim revelou-se, na verdade, o começo de um chamado. Vi pessoas ouvindo meu relato. Algumas zombavam, outras choravam. Algumas se erguiam em oração, outras me rejeitavam com ódio. Mas nenhuma permanecia indiferente, pois meu testemunho carregava um peso espiritual. Minhas palavras traziam a intensidade de quem esteve do outro lado, e isso era impossível negar. Entendi que não precisava convencer ninguém. A verdade, dita com amor e urgência, encontraria seu caminho. Minha missão não era salvar o mundo, mas acender tochas na escuridão, alertar, clamar, despertar aqueles que ainda tivessem ouvidos para escutar. Foi por isso que fui trazida de volta. O mundo corre rapidamente para o abismo, mas ainda há esperança. E essa esperança reside nos joelhos dobrados, nos corações quebrantados, na coragem de falar, mesmo quando tudo parece pedir silêncio. Eu voltaria, contaria tudo, não como sobrevivente, mas como testemunha, como sentinela, como alguém que viu e não pode mais calar. A luz ao meu redor mudou novamente, como uma cortina sendo afastada. O cenário sombrio de destruição e engano se desfez, dando lugar a algo inesperado, uma visão tão forte que meus joelhos espirituais se dobraram sem que eu percebesse. Era uma multidão, milhares, talvez milhões, de pessoas de todas as raças, línguas e idades, vestindo roupas simples. Mas seus rostos brilhavam com uma alegria que não vinha deste mundo. Cantavam, mas não era apenas música, era adoração, entrega profunda. Todos estavam voltados para uma luz central, não o sol, mas algo mais puro, a presença de Deus. E entre aqueles rostos, vi o impossível. Vi Eliaú, meu marido. Ele sorria, estava inteiro. Quando nossos olhos se encontraram, não houve surpresa, mas reconhecimento. Ele sabia, e eu soube que sua morte não fora em vão. Ele também havia passado pelo fogo, pela dor, pela entrega, e agora fazia parte dos despertos. Vi outros também, Azar, a mulher do abrigo, crianças que partiram, anônimos que de algum modo ouviram meu testemunho, o meu e o de outros, e despertaram. Abandonaram o sono espiritual, começaram a orar, a clamar, a resistir ao engano com a verdade. Vi comunidades inteiras se unirem, não por religião, mas em espírito. Mas também vi aqueles que ainda dormem. Pessoas com olhos fechados diante da luz, corações distraídos, mentes ocupadas demais com as vaidades do mundo. Alguns eram religiosos, outros céticos, mas todos indiferentes.
e ouvi uma última mensagem: ainda há tempo, pouco, mas há. Essas palavras soaram como um sino, um último aviso. A guerra não era inevitável, mas estava próxima. O juízo não era irrevogável, mas estava pronto. A escolha era coletiva, mas começava dentro de cada um. Cada alma desperta fazia a diferença. Cada oração verdadeira derrubava um tijolo da parede da destruição. Então, como um sussurro de vento, senti que estava sendo devolvida. A visão começou a desaparecer, o som se afastou, a luz recuou, e uma última palavra foi impressa em mim, como fogo: viva e diga. Despertei sobre os escombros. O céu ainda era cinza, o cheiro de fumaça ainda real. Mas meu corpo respirava, e no meio das ruínas e da dor, havia em mim uma certeza maior que a morte. Minha vida agora é missão. Cada pessoa que cruzar meu caminho ouvirá esta história, não para acreditar em mim, mas para talvez despertar. Nem todos ouvirão, mas aqueles que ouvirem terão uma chance. E, às vezes, uma chance é tudo que Deus precisa para transformar um destino. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.